Conheço o professor Eduardo Janete da Fonseca, antes dele escrever o livro Auto-Engano, que, na minha opinião, é o livro que rege hoje as relações políticas do Brasil. O Brasil é o país do auto-engano. E convidei o professor Eduardo Janete, que eu conheço esse tempo todo, para vir aqui visitar a nossa sala aqui, onde a professora Isabel trabalha aqui nas minhas costas, para depois que eu vi uma entrevista brilhante dele na Globo News, antes do Bolsonaro aprontar tudo que aprontou. Então, imagina essa de hoje aqui. Olá, Eduardo Janete, como vai você? Tudo bem, Neumann. Prazer reencontrar você depois de tantos anos, né? Tantos anos, desde auto-engano. Mas, realmente, a nossa amizade não é um auto-engano. Né? Você lançou o auto-engano em 1998, é isso? Ainda estávamos no século XX. Estávamos no século XX. Mas foi uma coisa meio profética, né, Eduardo? Porque tem alguma coisa que defina melhor o bolsonarismo do que o auto-engano, uma coisa que é baseada exclusivamente na mentira, na narrativa. Então, Neumann, como é que surgiu o auto-engano e o meu interesse pelo auto-engano? Eu morei 7 anos na Inglaterra e eu voltei em 1987. E uma das coisas que me chamou a atenção depois de passar 7 anos fora do Brasil, num ambiente estritamente acadêmico, foi constatar o que me pareceu na época, e eu chamei assim, o paradoxo do brasileiro. Que consiste no quê? Cada brasileiro, isoladamente, não se reconhece naquilo que vê ao redor de si. Ele se sente muito diferente e acima do que ele observa ao seu redor. Ele não compactua com a corrupção, ele é uma pessoa honesta, ele está fazendo a sua parte, ele é uma pessoa do bem, ele está fazendo tudo certo. No entanto, não. Como caiu? Total aqui. Bom, agora voltou. No entanto, então cada brasileiro se sente muito acima de tudo isso que aí está. Todos. Você lê os artigos de jornal, você ouve as entrevistas, você conversa com as pessoas. Não há brasileiro que olhe para o que acontece no país e diga o seguinte: eu sou isso aí, eu sou igual a isso aí, ou eu sou pior que isso aí. Então, cada um individualmente se sente muito acima de tudo isso que aí está. Onde é que entra o paradoxo? Todos nós juntos somos rigorosamente isso que aí está. E nenhum de nós se reconhece nisso. Na corrupção, na bandalheira, no descumprimento das normas, no atropelo das regras mais elementares de convivência, na confusão generalizada e no desastre que é a vida coletiva brasileira. É como se o todo fosse menor que a soma das partes. Cada um vê nos outros as mesmas falhas que os outros veem em si. Isso me pareceu um paradoxo. No outro. Então, eu, inclusive, cunhei uma frase: o brasileiro é o outro. Nós não nos reconhecemos na nossa convivência, no nosso coletivo, na nossa vida em sociedade. E nós nos sentimos individualmente acima do que nós observamos ao nosso redor. Isso é uma constatação, eu chamei o paradoxo brasileiro. Deixa eu chegar no auto-engano. A pergunta seguinte é: hipocrisia ou auto-engano? Se for hipocrisia, o indivíduo sabe que ele está mentindo, ele está manipulando. Ele, ao dizer-se melhor e ser diferente, e afirmar-se diferente de tudo que ele condena ao redor, ele está fraudando o que ele sabe sobre si. Seria uma hipocrisia, seria uma mentira deslavada. Cinismo. O auto-engano. A pessoa genuína e sinceramente se sente acima de tudo isso que aí está. Ela não é capaz de olhar para si com o distanciamento e a frieza que os outros têm dela quando a observam, transgredindo normas e descumprindo leis e fazendo tudo isso que resulta no que aí está.
E eu acho que é uma combinação das duas coisas, mas eu tenho É isso que eu ia dizer. eu tenho uma forte Dá uma para misturada, completar. né, Eduardo? Eu tenho uma forte convicção, Neumann, de que o que predomina é o auto-engano. Os brasileiros, individualmente, de fato, se acreditam muito melhores, cada um por si e em si, do que tudo que vem ao seu redor. Você pode conversar de A a Z, você pode ler os jornais, você pode ouvir as entrevistas, ouvir o rádio, observar. As pessoas, elas acreditam que elas não fazem parte daquilo que elas condenam e que são capazes de observar quando se trata do comportamento alheio. Então, é um olho de lince para o que está errado fora e um ponto cego para o que está errado dentro. E isso constitui uma realidade do auto-engano. Foi a partir disso que eu resolvi investir na composição e na reflexão que foi o livro Auto-engano. Você conhece esse livro aqui? Eu não estou conseguindo ler o título. Está de ponta cabeça. Cadete? Ah, não, eu estou te mostrando aqui a contracapa. O O Cadete e o não Capitão. conheço. Não Cadete conheço. e o Capitão é um livro brilhante, uma grande reportagem, do Luiz Macluf de Carvalho. Você conheceu o Luiz? Não. Luiz foi o melhor repórter que eu conheci da minha vida. Eu sou um repórter razoável. O Luiz é o cara, o Eduardo, que revelou aquela filha fora do casamento do Lula. É o cara que revelou o primeiro caso de corrupção público do PT, que foi uma entrevista do Paulo de Tarso Venceslau no Jornal da Tarde. E esse livro aqui foi escrito e publicado muito antes da campanha eleitoral. E esse livro é o seguinte: o Luiz teve acesso ao processo no Superior Tribunal Militar, em que o capitão Jair Messias Bolsonaro e o capitão Fábio Passos foram autuados e processados pelo crime de terrorismo, que eles planejavam por bombas nos quartéis, e explodir a adutora do Guandu. E eu fui muito amigo do Luiz, e ele me contou muito o espanto que ele teve quando ouviu as sessões secretas, tão secretas que ele ouviu, né, do Superior Tribunal Militar, nas quais o Bolsonaro foi absolvido por 8-4. Né? Ele foi absolvido, só para você ter uma ideia, porque foram apresentados 4 laudos a respeito dos croquis que a Veja publicou do planejamento dos atentados. 2 laudos foram inconclusivos. 2 confirmaram que os croquis eram deles. E ele ganhou no empate, 2-2. O inconclusivo foi considerado a favor dele. E, na verdade, quem foi julgada nesse julgamento não foi ele, foi a moça Cássia Maria, repórter da Veja, foi execrada por generais da ditadura que ainda mandavam no Superior Tribunal Militar. Então, esse livro aqui é a prova do que você está falando, né? A eleição do Bolsonaro talvez seja o ápice do auto-engano. O auto-engano foi cometido apesar desse livro contar quem era, de fato, o Bolsonaro, capitão terrorista, que o Geisel definiu como um mau militar. Pois bem, e o resultado é esse que nós estamos vendo aí. Mas não é. Eu queria, antes de começar a conversar com o Bolsonaro, se você me permitir, eu fiz um tweet hoje a respeito de um dos episódios mais grotescos da história do Brasil. Temer escrevendo a nota oficial do Bolsonaro para o Bolsonaro mentir da forma mais mentirosa com a qual ele já se referiu na vida. Quer dizer, o Temer emprestando a mentira dele ao Bolsonaro, e ainda com a possibilidade de nós comentarmos que o Bolsonaro fez isso por temer. Ainda dá um trocadilho, né? O Bolsonaro fez isso por temer. E eu, então, incluindo nessa nossa conversa, que começa com auto-engano, eu fiz um tweet, eu tuitei dizendo o seguinte: no Brasil, nem os ex-presidentes têm compostura. Se você for observar um por um, você vê que a compostura é 0. Né? Vamos começar. Fernando Collor de Mello está no palanque do Bolsonaro, depois de ter sido deposto por corrupção e perdoado pelo Supremo. Itamar morreu.
Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, depois de ex-presidente, opina até sobre jogo de bocha, campeonato de bocha. Tem um comportamento completamente alheio a qualquer compostura, né? Aí o Lula é um condenado que se candidata a presidente da República. Ele sabe que é culpado. Pode o Fachin não aceitar, mas ele sabe que é culpado. Depois do Lula, Dilma. Dilma se candidatou a senador em Minas, perdeu fragorosamente, contrariando a Constituição. Não tem falta de compostura maior do que essa. O Temer, que se alia ao Bolsonaro para escrever essa nota oficial aí. Você acha que o Bolsonaro é o maior exemplo de auto-engano? Ou, no fim, ele entra nessa lista? Ele já é quase ex-presidente, né? Nessa lista de falta de compostura de ex-presidentes. Ou você não concorda com o meu raciocínio? Será que essa falta de compostura de tantos ex-presidentes não tem nada a ver conosco? Com o que nós somos, sociedade brasileira. É o que nós somos. Será que essas pessoas vieram de outro planeta, de tantas procedências distintas, de tantas trajetórias? Será que elas vieram de outro planeta? Será que o mal está todo fora? Ou será que, de alguma maneira, todos nós estamos representados nessa confusão que nós detestamos e da qual nós queremos sair? Agora, eu não tenho dúvida que, de todos esses que você falou, o mais ignorante e perigoso é o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é uma pessoa que acredita em pílula do câncer. Quando ele era deputado, ele apresentou um projeto de lei no Congresso para a aprovação da pílula do câncer. E é o único projeto dele. São dois, tem um outro. E quem era o coautor do projeto dele? Arlindo Quinaia, presidente do Sindicato dos Médicos e PT. Mas eu te pergunto, será que... Eram os dois autores. Será que eles acreditam? O caso do Bolsonaro, será que ele acreditava na pílula do câncer ou era apenas uma manipulação demagógica, populista, da credulidade popular? Imagina a vergonha para um país de ter um Congresso votando a pílula do câncer. Eu tenho discutido isso com alguns colegas filósofos, que é o seguinte: o que é pior? Uma pessoa que mente demagogicamente para propor a pílula do câncer, porque sabe que isso vai lhe dar popularidade, ou uma pessoa que sinceramente acredita na pílula do câncer, que é tão ignorante, que é tão despreparada, que é tão desprovida de lógica, e a lógica é a ética do entendimento, é tão desprovida de ética no seu comportamento de raciocínio, que acredita na pílula do câncer. O que é pior? Não é simples essa resposta. Será que era melhor o Hitler ser antissemita por populismo, por demagogia, porque sabia que aquilo ia lhe dar força no eleitorado alemão, ou porque ele era de fato racista? Porque ele acreditava na superioridade ariana. Quando eu acrescento o Quinaia na discussão, o que é que você me diz? Complica a tua resposta para essa tua pergunta. Eu não conheço o Quinaia. Quinaia é médico, presidente do Sindicato dos Médicos. Então, no caso dele, é capaz de predominar a hipocrisia, e no caso do Bolsonaro, eu acho que predomina o auto-engano. Ele acredita em cloroquina, ele acredita em pensamento mágico. Ele é uma pessoa que não tem a estrutura mental minimamente organizada para não ser vítima de pensamento mágico, para ele mesmo. Ele acredita nisso. E mais, eu te digo o seguinte, ele é um charlatão vocacional. Mas a única vocação... O Bolsonaro disse que a modalidade dele é matar porque ele é artilheiro. Mentira, nunca deu um tiro em ninguém. O ladrão que apareceu com o revólver, ele entregou tudo, a moto, a arma, tudo. Desmente toda a teoria armamentista dele. Mas a verdade é que ele é... O Eduardo, você nasceu em Belo Horizonte, você é mineiro, mineirinho. Eu nasci no sertão da Paraíba e convivi muito com o homem da cobra. Sabe o que é o homem da cobra? O cara que vende um óleo com uma cobra dentro da garrafa, na feira, para todos os males, de frieira a câncer. Snake oil. O Bolsonaro é o homem da cobra, levado ao pináculo da política.
Mas a pessoa acredita no óleo da cobra, ela acredita Sim, a pessoa acredita emplastro na do feira, Brás Cubas. lá O mestre do auto-engano é o Machado de Assis. O Brás Cubas é um exemplo incomparável de auto-engano. Ele acredita nas mentiras. A teoria das janelas da consciência é um primor de auto-engano. Ele faz uma coisa errada, então ele faz uma coisa boa para compensar a coisa errada que ele fez e acha que está quites. Agora, é muito mais perigoso o auto-engano do que a hipocrisia. O Hitler acreditar na superioridade racial do ariano é muito mais sério, é muito mais danoso do que um político que usa isso demagogicamente para um fim específico. Porque se as circunstâncias mudarem, ele muda. Agora, o auto-engano não muda. O Nietzsche, filósofo alemão, foi ao cerne da questão quando ele disse: a principal mentira é aquela que nós contamos para nós mesmos. Mentir para os outros é a exceção. Aliás, o Nietzsche era um filósofo da predileção do Adolfo. Né? Por um mal-entendido um mal-entendido total. Assim como o Wagner também. A irmã dele falsificou textos e cartas do Nietzsche para fazer essa ponte, porque ele não era antissemita e ele não teria nenhuma afinidade com esse nacionalismo alemão racialista, de jeito nenhum. Isso é uma usurpação. Eu vou introduzir aqui um fato do dia. Né? Esta semana, que está terminando hoje, ela teve um fim terrível. O meu amigo e seu colega, professor Modesto Carvalhosa, circulou pelas redes sociais dizendo que o jeito agora é aderir ao Bolsonaro. Ele esbravejou, foi um tal de olfato, e ele não conseguiu tirar do ar a mensagem mentirosa por causa de uma medida provisória que foi colocada na segunda-feira por um analfabeto chamado Mário Frias, ministro da Agricultura do governo Bolsonaro, que flexibiliza a intervenção das redes sociais em mentiras. E então, o WhatsApp simplesmente disse a ele: não, a medida provisória está em vigor e eu não posso tirar do ar porque era mentira. O presidente do Senado, que finge que é mineiro, e se eu fosse você, eu denunciava que ele não é mineiro, ele nasceu em Rondônia, Roraima, sei lá onde, aquele imbecil, diz que vai devolver a medida, mas não devolveu. Então, isso está vigendo e o Modesto Carvalho está pagando o pato. Até agora, se você colocar Modesto Carvalho, você vai encontrar um Modesto falso, com a voz de outra pessoa, dizendo um discurso que já foi feito por milhares de bolsonaristas nas redes sociais. Então, essa consagração da mentira é a consagração do auto-engano no seu maior pináculo, né? E essa nova tecnologia tem muito a ver com esse retrocesso político que não é só brasileiro. Né? Eu não consigo imaginar Trump e Bolsonaro sem redes sociais. Eu não consigo imaginar. Esse fenômeno político, é lógico que isso não explica, mas ele se tornou possível e se tornou instrumentalmente habilitado por um uso muito habilidoso das novas tecnologias da informação. Tanto Trump como Bolsonaro. Vamos lembrar que Hitler, no seu tempo, estava muito à frente dos outros políticos alemães no uso do rádio e do cinema, que eram o equivalente das mídias sociais na sua época, na República de Weimar. Enquanto os outros ainda estavam no tempo da escrita, do telégrafo, do púlpito, o Hitler já estava trabalhando as novas mídias. E isso deu a ele uma vantagem extraordinária na competição política, conseguiu ser eleito. Ele chegou por um gênio chamado Joseph Goebbels, que dizia que uma mentira reproduzida 1000 vezes vira verdade, o que as redes sociais estão provando hoje, né? Então, ainda falando... Por isso é que eu tomei a decisão pessoal, Neumann, eu não existo no mundo digital. Eu não tenho acesso a nenhuma rede, eu não tenho WhatsApp, eu não ligo essa Cracolândia, eu não quero ter nada a ver com ela. A Cracolândia digital, eu acho que é um assunto, eu prefiro me ausentar da existência nessa dimensão.
Então, vamos à mentira e ao auto-engano. O Bolsonaro foi à rua, chamou o Alexandre de Moraes de canalha e disse que não obedeceria às decisões judiciais. Aí o presidente do Supremo vai à corte, reúne a corte e diz que isso aí é um crime de responsabilidade, mas não é com ele. Isso é com a Câmara. É com a Câmara, não é com ele. E aí o presidente da Câmara diz: olha, realmente, evidentemente, o voto impresso e tal. A minha pergunta para você é a seguinte: até que ponto nós devemos acreditar na nota Bolso-Temer e acreditar nos discursos sinceros do mentiroso Bolsonaro na esplanada dos ministérios e na Avenida Paulista? Qual é o real? Ele vem repetindo o mesmo padrão de comportamento desde o início. Ele morde, assopra, ele transgride no plano verbal, mas ele não age e não faz o que ele disse que faria. Esse caso do Alexandre de Moraes é exatamente o mesmo. Ele declarou algo, mas ele não descumpriu. O momento que eu acho que muda o jogo é o momento em que ele agir. E passar do plano verbal para o plano da ação. Eu acho que aí, Neumann, ele tem que ser preso. Eu não sei se falar alguma coisa configura crime de responsabilidade. Eu não sou jurista, eu acho que essa é uma questão técnica, uma questão muito complexa. Se uma declaração constitui uma violação da Constituição, eu não sei. Uma ação, eu tenho certeza que sim. Eu já tive um diálogo com o ministro Barroso, logo no início do governo Bolsonaro, em que eu perguntei a ele: ministro, se um poder não cumpre uma decisão de um outro poder da República, o que acontece? O que se segue daí? Falou: se um poder não cumpre uma decisão soberana de um outro poder da República, é golpe. Isso é um golpe. E isso é uma claríssima, inequívoca violação da Carta Maior, da Constituição. Eu acho que ele fica com medo, ele está com medo, está começando a ter medo de ser preso, porque se ele transgredir, se ele der esse passo do verbal para o concreto, ou ele é preso, ou nós estamos já vivendo plenamente um estado de exceção. Na verdade, estamos. Estamos porque a palavra significa, no mínimo, ameaça. Se eu ameaçá-lo de morte aqui, já é um crime. O cara que ameaça de morte o regime, a decisão do Supremo, já é um crime. Você vem, não, estava brincando, foi no calor do momento, não estava pensando muito. Me explica o que é essa expressão, calor do momento. O que é que tem a ver com, digamos, com a crise hídrica, o calor do momento? Não, todos nós nos exaltamos. Até os mineiros se exaltam. Meu pai dizia que todo exaltado será um arrependido. É uma frase que ele tinha ouvido do Milton Genial, Campos. Teu pai. Diz o nome do teu pai. Como é que chama teu pai? Justo Pinheiro da Fonseca, um mineiro da Gema. Ele ouviu isso, depois eu descobri, era uma frase do Milton Campos, um grande político mineiro. Grande Milton Campos. O político mineiro de quem o Carlos Drummond de Andrade disse, quando morreu o Milton Campos, ele foi o político que eu gostaria de ter sido. Olha, Carlos Drummond de Andrade declara sobre Milton Campos. De mineiro para mineiro. Todo exaltado será um arrependido. Agora, quem nunca na vida, num momento de exaltação, falou alguma coisa da qual depois se arrependeu? Eu não estou entrando no caso específico, mas ele é um método. Há um método nessa loucura. Há um método na loucura do Bolsonaro. Ele já descobriu que ele pode fazer isso. Ele agrada a base dele falando enormidades e logo em seguida ele recolhe e diz que não é bem assim e toma cuidado para não agir. No momento que ele agir, tem duas maneiras pelas quais a ruptura institucional no Brasil pode acontecer, Neumann. Isso para mim é bem claro. A primeira é essa. O Poder Executivo não cumpre uma decisão soberana do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo. Isso é golpe.
É um confronto de poderes e é uma ruptura. Estamos no território da exceção, acabou a Constituição. O segundo movimento que pode levar à ruptura institucional, uma excitação da opinião pública que leve a uma conflagração de quebra-quebra, de briga, de arruaça, de baderna, de medo generalizado da anarquia. Algo que daria ao Bolsonaro autoridade e legitimidade aos olhos de parte da população para pedir um estado de exceção, um estado de emergência, um estado de sítio, ou seja lá o que for. São os dois caminhos pelos quais pode acontecer no Brasil aquilo que nós tememos, que seria colocar em xeque, de fato, o Estado democrático de direito. Ele trabalha nas duas pontas, confrontando os poderes e excitando a opinião pública, eventualmente, para levar ao caos. Fazendo aquela tradicional, o tradicional que você falou, morde e assopra. Então, tem um caso agora efetivo, concreto. Ele convocou os caminhoneiros para pararem as rodovias do país, criando uma ilegalidade, uma ameaça ao abastecimento e ao direito de ir e vir, num movimento contra o Supremo Tribunal Federal. Então, tem nada mais subversivo do que isso. Aí os caminhoneiros pararam o Brasil. Então, houve um ato, tá certo? Os caminhoneiros pararam o Brasil. Aí ele, pressionado pelo Centrão, pelo Temer, não sei por quem, ele manda os caminhoneiros voltarem para casa porque está prejudicando a economia. Os caminhoneiros não voltaram porque não acreditaram, olha só essa história, acharam que era uma fake news. Aí teve que o Tarcísio de Freitas, que ele não teve coragem de ir pessoalmente, o Tarcísio de Freitas, é o presidente mesmo. E os caminhoneiros não voltaram. E os caminhoneiros, em outras partes do Brasil, continuam confrontando a lei, o que é um dos maiores absurdos. Agora, eu quero só te dizer que isso já aconteceu. Aconteceu no governo Temer, autor da expressão calor do momento. Esse calor do momento não é do Bolsonaro. Aliás, nada naquela nota é bolsonarista, que era tudo temerista, né? E não foi escrita pelo meu primo Gaudencio Torquato, que escrevia até as cartas de amor do Temer para Marcela. Agora, a história dos caminhoneiros, o cara fugiu para o México, o tal do Zé Truvão, fugiu para o México para não ser preso pelo Alexandre de Moraes, enquanto o Bolsonaro conversava com o Alexandre de Moraes sobre as bênçãos do Temer. A minha pergunta para você, é isso que se chama de diálogo entre os poderes? Um telefonema abençoado pelo Temer entre o presidente da República e o relator dos 4 crimes dele no Supremo. A cordialidade, que ele chamou de canalha nos discursos. Eu, pessoalmente, acho que isso é antirrepublicano ao extremo, da parte dos 3. Do Temer, que promoveu, do Alexandre, que aceitou, e dele, que telefonou. O que é que você acha? Não tenho nada contra as pessoas conversarem, Neumann. Agora, precisa ver os termos em que essa conversa foi feita. Eu acho que não interessa a ninguém arrebentar a corda e fechar totalmente a porta. Tem 2 paradoxos aí no que você falou que me parecem curiosos. Primeiro, que o Bolsonaro, quando tem um áudio dele interpretado como falso, como fake news, está tomando do próprio remédio, do próprio veneno. Né? Sim, senhor. Está tomando do próprio veneno. Ele está sentindo o veneno que é fake news e perdeu o controle. É aprendiz de feiticeiro isso. A segunda coisa é que o descontentamento dos caminhoneiros decorre, em grande medida, pelo aumento do preço dos derivados de petróleo, da gasolina, que é provocado pela desvalorização do real, que, por sua vez, é provocada pela incerteza política e econômica que o próprio Bolsonaro insufla. Então, os caminhoneiros, pateticamente, estão sofrendo do próprio veneno também ao apoiarem esse tipo de discurso, de ódio, afrontando o Supremo. Porque isso só leva a mais desvalorização cambial, e desvalorização cambial leva ao aumento dos derivados de petróleo, dos alimentos, que, por sua vez, aumenta a inflação, que obriga o Banco Central a aumentar o juro, que piora a dinâmica da dívida pública e que leva a menos emprego, menos crescimento, e o desastre continua. Voltando ao seu
a sua origem lá na Inglaterra, né? O pessoal do Dória, uma agência de publicidade que o Dória tem, descobriu uma grande narrativa agora, que é o número 7. Né? R$ 7 é o preço da gasolina. A inflação passou dos 7. E a minha pergunta para você, além desse símbolo do 7, que, aliás, é a conta do mentiroso, então completa perfeitamente Bolsonaro, o 7, né? Nós temos uma realidade trágica. Nós acabamos com tudo que deu certo. A Lava Jato, estamos agora destruindo a lei da ficha limpa, que é a única manifestação da realidade de quem luta pelo poder emana do povo, como os bolsonaristas fazem na rua. O poder emana do povo, a única lei que eu conheço em que o poder emanou do povo é a lei da ficha limpa. E o Arthur Lira acaba de praticamente desmoralizar a lei da ficha limpa no novo Código Eleitoral. Então, a minha pergunta para você é assim: estamos num recuo, num retrocesso de perda do pouquíssimo poder que a cidadania ainda tinha para fazer valer esse direito que o povo tem de mandar na República? Eu acredito que sim. Nós estamos vivendo um retrocesso multidimensional. Você caracterizou uma das dimensões desse retrocesso. Agora, Neumann, eu acredito na capacidade de reação da sociedade brasileira. Eu acredito que a maioria dos brasileiros está profundamente inquieta e descontente com o rumo que as coisas tomaram no Brasil e que nós vamos nos organizar para responder a essa situação dentro do marco legal, sem cair também, sem fazer o jogo, porque é muito perigoso você aceitar os termos do seu oponente no enfrentamento a ele. A resposta a isso tem que ser dada nas urnas, tem que ser dada na eleição. E eu vejo com muita esperança o fato de que o Trump, que é o análogo ao Bolsonaro nos Estados Unidos, foi derrotado. E 2 vezes. Derrotado na eleição e derrotado na invasão do Capitólio. E agora está sendo vaiado pelos próprios apoiadores dele, né? Então, eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos dá uma luz e permite vislumbrar uma saída não traumática para o pesadelo no qual nós estamos metidos hoje. Agora, não podemos deixar de lembrar também, Neumann, que esse pesadelo decorre, em grande medida, do descontentamento da cidadania, do eleitorado, da sociedade brasileira, com o período que se segue à redemocratização. Sim, Olha que coisa curiosa. Olha que coisa curiosa. Nós tivemos 3 grandes forças de oposição democrática gestadas durante o regime militar. O PMDB, o MDB, uma delas, o PSDB, que é uma cisão do MDB, e o PT. Foram 3 grandes agrupamentos políticos da oposição democrática gestadas durante o regime militar. Olha que coisa curiosa. Cada uma dessas forças recebeu do eleitor brasileiro um mandato para mostrar que veio. Primeiro nós tivemos o MDB de Sarney e Ulisses, depois nós tivemos o PSDB de Fernando Henrique e, por fim, o PT de Lula e Dilma. Não foi um desastre completo. Teve conquistas e teve problemas muito sérios em cada um deles. Agora, ao longo desse processo, foi havendo uma desmoralização e um descrédito crescente das forças de oposição democrática gestadas durante o regime militar. O eleitorado brasileiro estava pedindo, há bom tempo, um outsider, porque ele já não acreditava mais em MDB, PSDB e PT. Quem despontou em um certo momento como possível outsider competitivo eleitoralmente foi a Marina Silva, quando morreu o Eduardo Campos, e ela, por alguns meses, liderou e era dada como vitoriosa na eleição de 2014. Mas ela foi atacada de maneira muito violenta pelo establishment político e acabou sucumbindo. Aquela onda que quase elegeu a Marina não é muito diferente da onda que elegeu o Bolsonaro. É onda de gente que não quer mais o que apodreceu no establishment político brasileiro. O apodrecido establishment político brasileiro.
é uma crise muito séria de representação. A sociedade civil brasileira, em grande medida, não se sente mais representada pelos políticos profissionais e pelos partidos que aí estão. O lamentável é que a saída se deu da pior maneira possível por essa aventura escabrosa, que foi o capitão Bolsonaro. O pior representante da velha política apareceu aos olhos dos brasileiros como o representante da nova política, como o outsider que ia regenerar o modo de fazer política no Brasil. Esse é o enredo que nós vivemos. Eu acho que é um aprendizado nesse caminho. E eu me pergunto agora o seguinte, acho que é o desafio que está colocado para todos nós. Se nós, da oposição democrática progressista ao regime militar, subimos trabalhar juntos contra o regime militar e vencemos o regime militar, agora, diante de uma ameaça tão grave ou pior do que era a ditadura, nós temos a obrigação de nos unirmos novamente para enfrentar o pesadelo tenebroso que seria um bolsonarismo revigorado nas urnas. Se isso não for capaz de nos unir num projeto de mudança e alternativa de poder, nós vamos nos condenar à morte e à morte da democracia no Brasil. Mas nós estamos diante de uma ameaça tão grave ou pior do que era o regime militar, que foi capaz de nos unir. Eu queria te contrapor algumas coisas. A primeira coisa é a seguinte: pior do que o Bolsonaro são os covardes que o deixam ficar no poder. E esses covardes, eles contaminam as instituições de tal forma que as instituições estão paralisadas. E não estão paralisadas de hoje, não. Eu vou te dar um exemplo que você, como está numa idade próxima da minha, eu sou mais velho, mas você tem acompanhado. Que é o seguinte: eu me sinto muito mal, muito incomodado com o fato de que, ao longo de 33 anos de vigência da nova democracia no Brasil, todos os anos, todos, nenhuma exceção, no dia 31 de março, o comandante do Exército soltou uma ordem do dia comemorando o golpe de 64. Foi um golpe, interrupção da Constituição. E ninguém nunca reclamou. A segunda coisa é que Bolsonaro não representa o espírito de 64. Não. O Bolsonaro é um imbecil que representa imbecis como o general Augusto Heleno, que era ajudante de ordem do Silvio Frota, ou seja, é um golpista que perdeu a sucessão de Geisel com Figueiredo. Então, a primeira coisa é a seguinte: o Bolsonaro não foi ainda preso. É como você diz, ele tinha que ter sido preso. Porque não é porque o Bolsonaro não é bandido, ele é bandido. Ele não é louco, como diz o meu amigo Miguel Reale Júnior, ele é um marginal, um cara que está fora da lei, além de um mau militar. Agora, ele está no poder porque as nossas instituições, em que nós confiávamos, inclusive quando elegemos o Bolsonaro, grande parte das pessoas que elegeram o Bolsonaro imaginavam que as instituições o conteriam e não contêm, não contiveram e não contêm. O Bolsonaro levou as milícias da periferia do Rio para o poder na República e não nada disso está sendo cobrado dele. Então, para você considerar esse teu raciocínio, você tem que levar em conta isso. Isso que eu te disse agora. Muita gente que votou no Bolsonaro, muita, que não vai mais votar nele, talvez. Também tem muita gente aí que não votará também no Lula. Talvez o Lula seja a opção. Um inscrito meu aqui no canal disse que ele vai ter que optar entre o corno e o cachaceiro. E é perfeita essa explicação. Mas você não reconhece que esse seu raciocínio está faltando esse elemento, que é o elemento da não resistência, da permanência, uma coisa que eu sempre falei. O poder saiu das mãos dos militares, mas os militares não tiraram as mãos do poder. Então, essa grande conquista que você falou, tiramos os caras, não. Eles estão aí, estão aí. Você sabe quanto ganhou? Não pode negar que houve uma redemocratização e a nossa democracia, surpreendentemente, permitiu às três grandes forças de oposição democrática ao regime militar o exercício do poder e a troca do poder. Nós tivemos um momento que eu considero o mais belo da redemocratização, que foi a alternância de poder na sucessão do segundo Fernando Henrique para o primeiro Lula, que transcorreu com muita maturidade, com muita tranquilidade,
que levou o Brasil a viver um excelente momento. O primeiro mandato do Lula não foi ruim, pelo contrário, foi muito bom. Ele não governou com o sectarismo do PT, ele governou com lideranças legítimas da sociedade civil. Lembra o ministério do primeiro mandato do Lula? Gilberto Sim, Gil, sim. Marina Silva, Furlan, Roberto Rodrigues, Cristóvão Buarque, o Palocci, com técnicos excelentes do Ministério da Fazenda, tinha Joaquim Levy, tinha Marcos Lisboa, tinha Ricardo Paes de Barros. Foi excelente. O Brasil estava no limiar de um amadurecimento e de uma democracia madura. Até que nós descobrimos que eles roubaram. Até o Mensalão revelar... Descobrimos que eles roubaram. E aí... Botamos ele na cadeia. E aí o juiz Moura que é o culpado. Aí degringolou, nós perdemos o pé, vivemos aquela situação dramática de recessão brutal e de desencanto da população, de um modo geral, com os políticos da política institucional. E o Bolsonaro foi o grande beneficiário desse desencantamento. Quem é que apoia Bolsonaro? São pessoas que se identificam com algumas bandeiras de costumes que ele representa, gostemos ou não. É um empresariado chapa branca que, seja quem for o presidente da República, vai ter que estar pendurado ali, como esteve pendurado em Fernando Henrique, em Lula, em Dilma, e estará pendurado em todos, porque é um empresariado que vive de proteção, de subsídio, de crédito, de contratos com o governo, a um grau de dependência muito grande, e uma política institucional, que é chamada Centrão, que é o modelo do parasita. O parasita e o hospedeiro. No início do mandato, o parasita está zen, está adormecido. Assim que o hospedeiro começa a enfraquecer, o parasita vai ficando assanhado e percebe que pode começar a extrair o que ele deseja do hospedeiro. E esse padrão se repetiu em todos os governos da redemocratização para cá. É sempre o mesmo jogo. Começa com o Centrão comportado, adormecido, dizendo que não vai oferecer problema. Na primeira queda de capital político e de perda de poder e de capacidade do executivo, o parasita começa a se assanhar e começa a dar as cartas. E no fim do mandato, o hospedeiro está rendido, está de joelhos, está sangrando, e o parasita está nadando de braçada, está feliz da vida porque está conseguindo tudo que quer. Bolsonaro repetiu mais uma vez isso. É um modelo de biologia política. Como é que nós temos... Inclusive, tirar do cidadão, de você e de mim, o poder sobre a República. Eu já fiz essa confissão, vou fazer para você, eu nunca votei bem na minha vida. Por quê? Porque nunca votei em mim, numa pessoa que me representasse. Sempre votei em alguém que o partido indicava. Nós sempre tivemos uma partidocracia. Agora nós estamos mudando para uma nepocracia, segundo o Carlos Góes, que eu não sei quem é, mas escreveu essa maravilha de artigo no Globo, dizendo que o Bolsonaro governa para os seus, né? Nepocracia, para a família. Né? Agora, ele está dizendo... Hein? O fato é que você falou em partido, o Brasil tem mais de 30 partidos e não tem nenhum partido. Então, são arranjos circunstanciais de pessoas que querem poder. Não dá para governar com mais de 30 partidos no Congresso. É impossível. Claro que não dá. Essa reforma política eles não fazem. Ao contrário, havia em 2017 a reforma da barreira, da cláusula de barreira, e ela foi derrubada agora. Foi derrubada, olha aqui, a coisa que mais me significa, mais simbolicamente, essa derrubada, é o discurso do Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, petista de raiz, elogiando o novo Código Eleitoral, que é a tomada do resto de poder que o cidadão tinha, e a entrega às organizações criminosas partidárias, inclusive do ponto de vista financeiro. Não tem que prestar conta mais de nada. A tirada, no momento, a justiça eleitoral no Brasil sempre foi inócua. Na hora que a justiça eleitoral começa a ter poder, eles tiraram o poder nesse golpe de mão da reforma eleitoral. Nós não conseguimos construir uma estrutura partidária enxuta, com menos 4 ou 5 partidos no máximo.
que permita governar com base em propostas e programa, nós vamos continuar recaindo no modelo da biologia política, do parasita e do hospedeiro. O hospedeiro começa o mandato, que é o Executivo Federal, forte. À medida que ele vai se enfraquecendo, a relação de forças muda e o parasita começa a dar as cartas. Se existirem no Brasil 4 ou 5 correntes de opinião relevantes que justifiquem a existência de um partido digno desse nome, já é muito. E se nós não construirmos uma estrutura partidária que dê governabilidade com consistência ao novo presidente, nós vamos continuar recaindo eternamente nesse sistema que nós não queremos mais e que elegeu o Bolsonaro. E esse sistema depende muito das redes sociais. E é nas redes sociais que o Bolsonaro fala. Por exemplo, os discursos que ele fez, as emissoras de televisão não tiveram como retransmitir, foram retransmitidos através de redes sociais. Agora, ele fez uma live que eu vou reproduzir aqui para você ter ideia do que é o real Bolsonaro e para que serve o bolsotemerismo. Bolsonaro, na live de quinta-feira, à tardinha, à noite, disse o seguinte: deixa eu acalmar. O Flavinho Bolsonaro, o herdeiro da nepocracia dele, disse o seguinte: confie no capitão. Quer dizer, prepare-se, professor Eduardo Janete da Fonseca, brilhante filósofo, prepare-se. O Bolsonaro está dando um tempo, né? Ele apertou muito a corda, agora vai para o ringue e o treinador está abanando ele com a toalha. Eu espero que se acontecer dele passar do verbal para o prático, para a ação, ele seja preso. É o que tem que acontecer. Ele vai apelar para o verbal, como sempre, para a mentira. E agora, mas se uma decisão for tomada pelo... Não, Neumann, se uma decisão do Supremo for tomada e ele não cumprir, isso aí é prisão. Se não acontecer a prisão, nós vivemos um golpe de Estado. Nós temos que ir para a rua e temos que nos manifestar e nos opor terminantemente a uma situação. Você se lembra quando o Supremo mandou o Renan Calheiros sair da linha sucessória presidencial? O Renan cumpriu? Devia ser preso. Então, agora ele está liderando a CPI. Então vivemos sob um golpe do legislativo. Qual é a diferença de um golpe do executivo? Fala. O Renan cumpriu? Precedente muito preocupante. Você lembrou bem. É um precedente extremamente preocupante. Não cumpriu. Tem muita gente... Por exemplo, o discurso do Barroso, na quinta-feira, foi um discurso brilhante. Só tem um detalhe, não tem o nome do Bolsonaro. São discursos anônimos. Os bois... Que, aliás, o Bolsonaro dirige um gado, então o boiadeiro tem um nome. Mas não tem. Até eu te digo o seguinte: o Fux deu o nome, mas depois deu a palavra para o Augusto Aras. O discurso do Augusto Aras era um discurso de baile de debutante. E ele ouviu lá tranquilamente. Até a Carmen Lúcia, empregadinha do Aécio Neves, interveio quando o Augusto Aras puxou o saco e o pano do Bolsonaro, e ela disse: escuta, o senhor não é o espectador geral da República, não. Nem isso o Fux disse diante do discurso absurdo do Augusto Aras, que, além do mais, enxovalhou o nome de um querido amigo meu, Paulo Bonavides, grande constitucionalista, que ele cita num discurso de puxa-saco do presidente, que ele fez num baile de debutante. E ainda cita o doutor Ulisses, numa frase maravilhosa, que a Constituição é imperfeita, tanto que prevê a própria reforma. Então, doutor, olha, eu me acostumei a não acreditar no Poder Judiciário e desafiei o Marco Aurélio uma vez no Roda Viva e por isso fiquei famoso no Brasil todo. Mas eu já tomei demais o teu tempo, eu queria que você ainda falasse sobre uma coisa. Aí, na quinta-feira, o Fux, paulada, do jornal, o Barroso, paulada, aí o dólar sobe, a bolsa cai. Aí, sexta-feira, paz. O Bolsonaro diz assim: acalmou. Dólar, as bolsas subindo, dólar caindo. Até quando
o nosso termômetro político vai obedecer à temperatura do mercado de capitais, que, aliás, atinge o quê? Você que conhece bem o assunto, 0,5% da população brasileira? Eu posso te dizer, Neumann, é o seguinte: o mercado financeiro adora volatilidade. É assim que eles ganham dinheiro. Não há nada melhor para eles do que subidas repentinas e quedas repentinas. Isso é que dá espaço à arbitragem, à especulação. Enquanto nós estivermos com essa insegurança política, com essa paralisia decisória em relação às reformas, com um horizonte completamente nebuloso, até de curto prazo, nós vamos ter volatilidade no mercado financeiro. Você é PhD de Cambridge, foi professor lá. Então, o que é que o professor de Cambridge diz do discípulo de Chicago, Paulo Gado? O Paulo Gado é um liberal na economia, num governo conservador nos costumes e na política do Bolsonaro? Ou você acha que ele não passaria no exame de admissão lá de Cambridge? Bom, eu vou te facilitar a vida. O que é que diria o Milton Friedman desse discípulo? Teve uma passagem muito controversa na sua trajetória, que foi se tornar assessor do ditador chileno Pinochet. E ele argumentava que ele era como um médico. Ele foi chamado para tentar melhorar a qualidade do funcionamento da economia chilena. Eu acho uma desculpa esfarrapada. O que eu queria dizer é o seguinte: o liberalismo econômico nasceu em meados do século XVIII, na França e na Escócia. Ele tem 3 séculos de história. O liberalismo, que é o neoliberalismo de Chicago, é uma nota de rodapé na história do liberalismo econômico. Senhor. Não tenho afinidade com essa orientação. Ela no meu modo de entender, ela deposita uma fé excessiva no mercado como mecanismo de coordenação para toda a vida prática humana. O Paulo Guedes é fruto dessa escola. Agora, o que ele vem fazendo no governo não tem conexão quase nenhuma com o pensamento do neoliberalismo de Chicago. Ele entrou cheio de bravatas, eu tive debates diretos com ele, disse que ia eliminar o déficit primário no primeiro ano de governo, disse que ia abrir a economia, disse que ia privatizar, disse que ia fazer as reformas para a melhoria do ambiente de negócios, a reforma tributária, a reforma administrativa, não fez praticamente nada. Uma das coisas que mais me espanta é que nós estamos indo para o final do governo Bolsonaro e o Ministério da Fazenda sequer apresentou uma proposta digna desse nome de reforma tributária. Fez uma pequena propostinha aí de mudança do imposto de renda, que é errada e que já foi totalmente desfigurada, mas eles estão terminando o mandato sem sequer apresentar uma reforma abrangente e sistêmica do sistema tributário brasileiro. Então, de fato, acreditar que ele, no Ministério, está implementando algum tipo de pensamento, algum tipo de orientação, ainda que o neoliberalismo de Chicago, é completamente descabido. Não é. O que está surpreendendo muito é o apego dele ao poder. Porque eu imaginava que depois de alguns meses ele ia perceber que os economistas podem ser mais ingênuos sobre a política do que os políticos são ingênuos sobre a economia. Ele ia perceber que ele não ia ter espaço para fazer absolutamente nada do que ele gostaria de fazer e ele ia pedir as contas e ia sair. Mas ele se apegou ao cargo. Ele aceita qualquer desaforo, ele está totalmente desmoralizado, ele está pendurado ao cargo e sequer representa mais uma garantia de que não haverá uma aventura populista fiscal, que está contratada, no meu entendimento. Virá, de um jeito ou de outro. Olha, tem um inimigo dele com quem eu convivi diariamente, de quem eu sinto muita falta, eu não vou dizer o nome, diz que ele já quebrou 3 fortunas, a do pai,
que ele fez no mercado e agora está quebrando o Brasil. Eu não sei porque eu não conheço a biografia dele, aliás, nunca o tive em conta de nada. E acho que ele está fazendo um trabalho perfeito para o Bolsonaro, e o Bolsonaro não está no governo para construir nada, para fazer nada, ele está no governo para destruir as instituições, e o Paulo Gado, tem cumprido isso com bastante fidelidade. Agora me conte uma coisa aqui para a gente encerrar, que eu sei que você tem mais o que fazer. A pandemia acabou com o liberalismo, ou melhor, a pandemia reconstruiu a economia de Estado, a pandemia mudou a economia de cabeça para baixo. Você sabe que o meu amigo Dionísio da Silva, que você conhece, especialista da origem das palavras, disse que pandemia significa maioria. Não tem nada a ver com doença em grego. O liberalismo já morreu tantas vezes nesses últimos 3 séculos. Tantas vezes. Teve Grande Depressão, teve Guerra Mundial, teve tudo o que você quiser. Gripe espanhola. Uma ameaça muito maior ao mercado, como princípio de organização da vida econômica, é a mudança climática. Essa é muito mais séria. Porque o sistema de preços ele padece de uma cegueira que é muito grave em relação ao impacto cumulativo das nossas ações como produtores e consumidores sobre o meio ambiente. Isso é uma deficiência gravíssima do sistema de preços da economia de mercado. A solução de mercado para isso é você internalizar o custo ambiental das nossas ações nos preços. Mas é muito complexa essa operação. Os europeus agora estão tentando criar um mercado de carbono, cobrando das empresas que emitem muito CO2 um preço pelo CO2 emitido. Mas aí como é que ficam o que está começando a acontecer é o seguinte: as empresas europeias ficam um pouco competitivas porque elas têm um custo adicional de terem que pagar pelo que estão emitindo, então eles começam a importar do resto do mundo. Você simplesmente exporta a emissão de carbono para outros países que não têm legislação e não têm o cuidado de cobrar devidamente o impacto ambiental das ações. Então, é uma questão muito complicada, internacional, de coordenação, para que a gente consiga incorporar ao sistema de preços o impacto das escolhas em relação à produção e consumo. A ameaça muito mais séria ao mercado do que a pandemia é mudança climática. Conhece? Está lendo aí? Sim. Gosto, meu amigo, Jorge Caldeira, meu amigão. Jorge Caldeira, Júlia Marisa Secura e Luana Chabib fala esse livro inteirinho é sobre isso que você falou. Eu ia encerrar a entrevista, mas você deu essa dica, eu mantenho a entrevista citando o Brasil, Paraíso, é muito simpático, é muito bom. Que o Jorge me deu numa entrevista igual essa sua aqui. O livro é muito simpático, eu tenho muita afinidade com a orientação geral, mas o capítulo sobre teoria econômica é muito fraco, Neumann. Eu até vou dar um puxão de orelha no Jorge Caldeira. Dá um puxão de orelha. Não está à altura. E o que ele fala do Adam Smith é simplesmente equivocado, errado. O resto do livro eu acho muito simpático, eu tenho muita afinidade com a orientação geral, mas ele podia ter estudado um pouco mais teoria econômica. Mas você tudo bem. Ô, Jorge, está puxando a orelha. Mas você concorda com a visão otimista dele em relação ao fato de que o Brasil pode se dar bem nesse mundo do carbono zero? Eu escrevi um livro, menos conhecido que o do Jorge Caldeira, chamado Trópicos Utópicos. Sim, a contracapa é escrita pelo Caetano Veloso, muito simpático. Sim. É lógico que eu acredito. Agora, nós temos uma responsabilidade planetária como detentores de um patrimônio ambiental único. E nós não estamos minimamente à altura dessa responsabilidade até aqui. Mas eu acredito nas forças regenerativas, tanto do meio ambiente como da sociedade. E sociedades que sofreram perdas muito mais devastadoras do que nós, pense no Japão sendo bombardeado nuclearmente, pense na Alemanha, que se autodestruiu 2 vezes na primeira metade do século, pense na China, onde a Revolução Cultural deixou um rastro de 2 milhões de mortos.
e se recuperaram. E Na União situações... Soviética, do Grande Essa não Terror, se recuperou aquele grande muito. livro do Conquest, né? Essa não se recuperou nada, essa tá ainda em maus lençóis. Mas esses 3 casos que eu dei são países que sofreram tragédias de uma outra ordem daquela que nós estamos vivendo. Não há dúvida sobre isso. E se recuperaram, são nações hoje prósperas, sólidas e que vivem bem. O Brasil tem tudo, tem um patrimônio ambiental, tem uma sociodiversidade maravilhosa, tem muita energia, tem muito empreendedorismo, tem muita criatividade, e é um país jovem, é um país que ainda está por acontecer. Eu não tenho um momento de dúvida em relação ao futuro do Brasil, por mais sombria que seja a quadra e o momento que nós estamos atravessando. E eu sempre me lembro do que o Dante escreve no Portal do Inferno. Ao adentrar o inferno está escrito: abandonai toda a esperança, vós que entrais. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Perder a esperança é entrar no inferno. E eu não vou entrar no inferno e nós não precisamos entrar no inferno. Eu mantenho viva a minha esperança no futuro da nação brasileira e da cultura brasileira. Mas quando eu falei na Rússia, eu falei pensando que nós estamos entrando num outro inferno que vai oposto ao que você e o Caldeira pregam, apesar de eu querer muito que aconteça o que vocês dois querem. É o crime. A Rússia, hoje, é um país que se destaca não pela recuperação, mas pelo convívio, pela convivência com o crime. E o Brasil está nesse caminho. A atividade política está cada vez mais criminosa, cada vez mais separada do cidadão, e eu acho que nós vamos ter que apostar mesmo na regeneração política e social do Brasil, nos livrando do crime. Enquanto os verdadeiros laços do Bolsonaro, presidente da República, dos seus filhos, da nepocracia, da família Bolsonaro, não pagar pelos crimes de conexão com o crime, nós vamos ter sérios problemas nessa conexão, inclusive pela política armamentista e miliciana de uso. Eu fiquei muito feliz de ver que as polícias militares não anabolizaram a violência no dia 7. Muito feliz. Eu tenho muito medo, porque, para mim, as milícias realmente armadas e fardadas do Bolsonaro são as PM. Já disse isso para o Dória, que não tomou as providências e aí pagou caro com aquele coronel lá, aderindo à manifestação. Mas, de qualquer maneira, eu já tomei muito o teu tempo. Você está escrevendo um livro novo, eu não vou mais tomar, porque os leitores vão fazer uma manifestação aqui na porta daqui de casa para eu te liberar mais rápido do que eu podia. Muito obrigado, hein, Eduardo. Desculpe o tempo todo que eu te tomei e desculpe também a veemência. Prazer voltar a vê-lo depois de tanto tempo. É um prazer imenso te reencontrar e reencontrar com a tua sabedoria. Você é um mineiro, não esse tal de Rodrigo Pacheco. Pensa que é o Tancredo. Fui amigo do Tancredo. O Tancredo era um homem firme, um homem de convicções, um homem sério. Não esse bestalhão aí, eu vou terminar me despedindo e lembrando que o meu pai repetiu infinitamente na minha juventude: todo exaltado será um arrependido. Isso aí, inclusive, é bíblico, né? Como é que é? O bíblico, o cristão bíblico, que é o cristão real, não é o Bolsonaro, não é cristão, é anticristo. É isso aí, né? Os ofendidos serão exaltados. E, no caso, é um preceito bíblico reescrito, né? Os exaltados serão arrependidos. E é com essa palavra do... Desculpe, o nome do teu pai Pinheiro. Qual é o primeiro? Justo Pinheiro da Fonseca. Neto do João Pinheiro. Neto do João Pinheiro, da Fundação João Pinheiro, claro. Foi governador. Ilustre família mineira. E viva Minas Gerais. Abraço, Neone. Abraço, obrigado, meu caro Eduardo Janete da Fonseca.